Bom dia a todos, passando para poder compartilhar hoje pela manhã uma mensagem de esperança com cada um de vocês. Ela se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 17, versículos 7 e 8. Antes de fazermos essa leitura, eu convido todos que estão a me assistir nesse momento a primeiramente buscarmos a Deus em oração para que Ele possa nos instruir e assim possamos compreender aquilo que Ele tem para cada um de nós nessa manhã. Oremos então. Grandioso Deus, eterno Pai, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela noite de sono, de repouso, pelo despertar com vida e com saúde. Perdão por cada pecado cometido contra ti durante a noite e durante as primeiras partes claras desse novo dia. Que nesse momento o Senhor nos conceda o teu santo e bom Espírito, para que possamos compreender, entender a tua palavra e assim fazermos bom uso dessas verdades. E também renovarmos dentro de nós a esperança e a certeza, Pai, de que o Senhor está no controle da vida de cada um de nós e, em especial, está no controle desse mundo. E que, ao final, nós iremos ser vencedores. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Jeremias capítulo 17, versículo 7 e 8, dizem assim: Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Amém. Então esse texto aqui, ele fala que bendito é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança está no Senhor. E que esse homem, essa pessoa, no tempo de sequidão, ou seja, quando a situação não está boa, no tempo de dificuldade, de tribulação, ele não deixa de produzir frutos. Em outras palavras, a sua fé não se abate. Eu queria aqui fazer uma ligação desse texto com o texto de João capítulo 14, versículo 27. Nesse texto, Cristo ali um pouquinho antes de morrer por nós na cruz do Calvário, ele fala para os discípulos que deixa a paz dele. A paz dele, ele concede para os discípulos. E ele fala que essa paz que ele concede, que ele dá, e que também se estende a cada um de nós hoje na atualidade, é uma paz diferente daquela que o mundo nos dá. Você poderia se perguntar, por que Cristo falou que a paz que ele nos concede é uma paz diferente da paz que o mundo nos dá? Ao mesmo tempo, ele termina o texto falando o seguinte, que não é para os discípulos ficarem angustiados, ficarem preocupados. Por que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo? Eu poderia falar que a paz de Cristo é diferente da paz do mundo por conta de que a paz que o mundo oferece, ela depende das circunstâncias em que nos encontramos. Por exemplo, para que possamos ter paz, nós temos que estar com nossa vida financeira em dias, temos que estar com o nosso casamento, com o nosso relacionamento conjugal em dias, temos que estar com a nossa saúde boa, temos que estar também com a nossa vida acadêmica em dias, conforme o curso normal. E se porventura a saúde não está boa, se porventura a vida financeira não está boa, se porventura a vida conjugal não está boa, a vida familiar, o relacionamento entre pais e filhos não estão bons, o que acontece é que nós perdemos a paz. Em outras palavras, ficamos angustiados, desesperados e esquecemos de que Deus está no controle de nossas vidas. É por isso que ele diz que a paz dele é diferente da paz do mundo, porque a paz que Cristo nos concede, ela independe de todos esses aspectos estarem ou não bons, estarem ou não andando conforme o curso normal que nós esperamos. Ou seja, mesmo que o relacionamento conjugal, a saúde, a vida financeira, o profissionalismo não esteja como de fato era para estar, ainda assim nós não iremos nos desesperar. Por quê? Porque nós temos a certeza e a convicção de que Deus está no controle de nossas vidas e que Ele não vai vacilar conosco e que Ele está nos conduzindo da melhor maneira possível. Em outras palavras, nós não iremos perder a paz, iremos continuar calmos e tranquilos por reconhecer que Deus é soberano e por mais que a gente não entenda agora nesse momento os planos e ideais que Ele tem para nossas vidas, mas em um futuro haveremos de entender.
É por isso que a paz de Cristo é diferente da paz que o mundo oferece. Eu não estou a dizer que Cristo não torce pelo nosso bem-estar e nem tampouco que ele não trabalha pelo mesmo, pois de fato a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira que veio aqui para poder dar a vida dele por cada um de nós. Então é óbvio que ele torce sim para que nossa vida financeira, conjugal, nossa vida familiar, acadêmica, profissional, saúde, possa realmente estar bem. Mas se porventura, devido às circunstâncias do mundo, isso não está conforme era para estar, entendemos que ainda assim Cristo continua nos amando e cuidando de nós e que devemos confiar na sua direção e entender que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que são só fases da vida e que um dia irão passar. E nós iremos poder olhar para trás, melhor dizendo, e reconhecer que até aqui o Senhor tem nos guiado. Também, dentro desse mesmo contexto, queria aqui falar um pouquinho em relação aos últimos acontecimentos. Se você parar para observar, você vai perceber que parece que as emissoras, os canais de televisão, parece que eles torcem mais pelo coronavírus do que pelas próprias pessoas. Porque se você parar para observar, em especial a Rede Globo, a programação dela começa mais ou menos assim. Pela manhã cedo, me perdoe se eu errar aqui um pouquinho a ordem ou até mesmo o nome dos jornais, mas eu sei que vocês conhecem. Pela manhã cedo, eles começam ali com Piauí TV, perdão, Bom Dia Piauí, no caso daqueles que moram no estado do Piauí, né? Logo em seguida tem o Bom Dia Brasil, depois, se eu não me engano, tem um combate ao coronavírus, depois vem o Jornal Hoje, digamos assim, e por último vem aí, no caso, o Jornal Nacional, para terminar com todo respeito, de matar as pessoas. Porque basicamente só fritam notícias ruins, melhor dizendo. Como assim? Constantemente eles falam, o número de mortos na Itália aumentou para tanto, o número de infectados pelo coronavírus no mundo, no Brasil, aumentou para tanto, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado tal aumentou para tanto. Ou seja, eles só nos trazem notícias ruins, basicamente. Se você parar para observar, até mesmo esse jornal que agora colocaram por último, digamos assim, na programação da emissora, Combate ao Coronavírus, você não vê um psicólogo lá presente, você vê geralmente só um médico que é especialista, no caso na área de infecção, o chamado infectologista. E basicamente o que eles falam são as mesmas coisas. Tem que manter o isolamento, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo outro, você não pode pegar nisso, não pode pegar naquilo, tem que ter o máximo de cuidado com isso, com aquilo outro. Eu não estou dizendo que a gente não deva saber esses meios de prevenção. Nós temos que estar sim informado em relação aos mesmos. Mas há um ditado que diz que tudo demais é demasia e nos prejudica. Tem pessoas que estão mais doentes por conta do medo, da ansiedade e do estresse por todo esse quadro, digamos assim, do que até mesmo por conta dessa doença, por conta do coronavírus. Você não vê ali ele se preocupando em trazer um psicólogo para poder trabalhar um pouquinho com as pessoas no sentido de como elas devem trabalhar a sua mente, digamos assim, para que possam desfrutar de uma saúde melhor nesse tempo de pandemia. Ou seja, você percebe que é um bombardeio de informações negativas e que chegam a adoecer as pessoas. Que nós possamos ter cuidado de priorizar notícias boas, notícias interessantes, e que sempre que a gente vier buscar informações no que diz respeito à pandemia, que possamos assistir no máximo um jornal por dia, mas que nós não venhamos a acompanhar toda a programação, porque se assim fizermos, nós não iremos suportar. É um bombardeio tremendo, digamos assim, de informações negativas sobre a gente. E quando nós estamos sob angústia, quando nós estamos ansiosos, a nossa imunidade ela baixa. E uma vez que ela baixa, fica mais fácil para a gente poder de fato contrair doenças que podem estar prejudicando nossa saúde ou até mesmo tirando a nossa vida. Você percebe que nos jornais eles não se preocupam em falar que essa doença, de cada 100 pessoas, no máximo 7 geralmente é que vem a morrer.
Eles não se preocupam em falar as causas dessa doença, que está, no caso, nos maus hábitos alimentar. Eles não se preocupam tanto em falar a quantidade de pessoas que conseguem se recuperar uma vez que contrai esse vírus. Ou seja, eles basicamente trabalham nos bombardeando com informações negativas, informações pessimistas, e que deixa a sociedade como um todo em pânico. E isso é ruim. Então, que durante esse período possamos estar realmente em oração, mas que possamos ter o cuidado de não deixarmos com que essas informações cheguem até nós de uma maneira que venha prejudicar nossa saúde emocional, mental, psicológica. Que possamos ter o cuidado de ler leituras boas, leituras agradáveis, que possamos ter o cuidado de praticar atividade física, que é muito bom. Eu mesmo, particularmente, abaixo de Deus, o que me mantém vivo são as atividades físicas que eu busco praticar a cada dia. Que possamos ter o cuidado de beber água suficiente durante o dia, porque ajuda no bom funcionamento dos nossos órgãos, do nosso corpo, trabalha a questão da circulação sanguínea, consequentemente também iremos conseguir ter uma melhor absorção dos nutrientes que chegam até nós por meio daquilo que a gente come, que possamos pelo menos beber 2 litros de água por dia, que é o indicado, que nós possamos ter o cuidado de adotar bons hábitos alimentares, como diminuir um pouco mais a questão dos carboidratos, tirar de nossa mesa, em especial os estimulantes. O que são os estimulantes? Os estimulantes são basicamente assim, as drogas estimulantes são aqueles tipos de drogas que têm um efeito parecido com um choque, ou seja, a pessoa leva um choque e fica toda energizada em um momento, mas em poucos segundos ela desfalece. Isso basicamente é o efeito dos estimulantes, que são encontrados na questão do café, os refrigerantes de modo geral, os chocolates. Então que nós possamos ter cuidado, porque aparentemente de início eles nos trazem um efeito positivo, mas tem os efeitos colaterais, que é a questão da insônia, a questão da ansiedade, da irritabilidade, da falta de concentração, em alguns casos também traz doenças intestinais, porque vai estar ferindo a parede do nosso intestino. Ou seja, que nós possamos ter o cuidado de adotarmos hábitos alimentares mais saudáveis possíveis, que possamos ter o cuidado de ter o devido sono, se recomenda entre 6 a 8 horas de sono por noite, que possamos ter também cuidado de se alimentar nos horários corretos, no caso aí 3 vezes por dia, café da manhã, almoço e janta, e no máximo refeições, digamos assim, lanches leves entre essas refeições, e que possamos também ter o cuidado de não se alimentar muito tarde da noite, porque uma vez que você se alimenta muito tarde da noite, o que acontece é que o seu organismo vai passar a noite trabalhando, e como ele vai passar a noite trabalhando, você vai acordar no outro dia indisposto, mal-humorado, estressado, se sentindo sem coragem para poder ir trabalhar. E alguns até dizem que é porque acordou com o pé esquerdo. Mentira, nada a ver a questão de estar acordando com o pé esquerdo, é porque você simplesmente está colhendo aquilo que você plantou. Então assim, e acima de tudo, que possamos praticar a confiança em Deus. Que possamos, por meio do estudo da palavra, a cada dia nos achegar a Ele e entender que Ele tem cuidado de nós e que essa fase dessa pandemia irá passar. E que nós possamos entender que Deus está nos dando a oportunidade de podermos separarmos um tempo para Ele e entender que nós não somos eternos. Por outro lado também, em outras palavras, melhor dizendo, eu poderia falar para vocês que não há o que temer. Cristo diz no livro de João, e eu quero aqui terminar com esses textos bíblicos, capítulo 11, versículo 25, que aquele que crê nele, ainda que morra, viverá. E ele fala um pouco antes, no verso, que ele é a ressurreição e a vida. Ou seja, Cristo é a ressurreição e a vida. E mesmo que pessoas possam morrer por conta dessa pandemia, devemos manter a fé e confiança em Deus, porque Ele promete uma vida após a morte. Só uma notinha de rodapé.
Vida após a morte que eu me refiro aqui não é imortalidade da alma, não. Essa doutrina não é bíblica, não tem sua base fundamentada na palavra de Deus. Quando eu falo a questão de vida após a morte, eu me refiro à ressurreição. Afinal de contas, o texto bíblico diz para nós o seguinte, que Cristo é a ressurreição e a vida, e aquele que crê nele, ainda que morra, haverá de viver. Quando que vai viver? Logo em seguida, depois da morte? Não. Somente quando ele retornar pela segunda vez e ressuscitar todos aqueles que criam nele. Por isso que ele diz que é a ressurreição e a vida. Então, irmãos, não há o que temer, meus amigos, que nós possamos manter a fé e confiança e entender que Deus está no controle. E que mesmo que alguns vierem a morrer por conta disso, e não é aqui meu desejo para ninguém, até porque nós não fomos feitos para morrer. Cristo promete que quando ele retornar pela segunda vez, ele vai nos ressuscitar, para que assim possamos desfrutar de uma vida eternamente ao lado do nosso Criador. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que possamos a cada dia transmitir energia, digamos assim, positiva para aqueles que estão à nossa volta, de maneira que essas notícias ruins não venham ter poder sobre nossa mente, sobre nosso psicológico, a ponto de fazermos nós também adoecermos fisicamente. Que possamos ter o cuidado de selecionar aquilo que realmente é importante, é interessante e que pode nos trazer benefício. Deus abençoe a vida de cada um.